Bom dia, pessoal. Bom dia, gente. Aqui na cama. Vou explicar mais uma vez. A prisão de engenharia elétrica e o pessoal da energia no plano externo. Enquanto isso, a gente vai fazendo a sessão do robô mesmo, para ir adiantando o PLC. A PLC. Pode ser? E a Jaque está gravando. Décima quarta, só que eu acho que vou precisar de 6 estudantes, né? 14ª e 15ª sessões extraordinárias de 2022. 5 de dezembro de 2022. Sob a proteção de Deus e graças à higiene democrática do governo, declaro abertos os trabalhos da 14ª sessão extraordinária às 8h50 do dia 5 de dezembro de 2022. Gostaria que os nobres pares se manifestassem em relação à presença. O Gabriel vai proceder à chamada. Camila Marina da Saúde. Presente. Cláudio Coxinha. Esse aqui. Fabiana Alessandro. Presente. Fábio Nascimento. Islene Cristiane Bueno. Presente. Ismael Brasilino. Presente. Josimar Scott. Presente. José Gabriel presente. Juninho Boi. Marcos Antônio Marcolino. Presente. Marco Leitão. Marcos Roberto. Presente. Miguel Lopes. Presente. Missionária Concaia. Natanael Ananias. Presente. Kiki Brown. Presente. Rita Leme. Presente. Sidney Guedes. Presente. Diogo Fora. Presente. Presente. Fábio Nascimento. Presente. Doutor. Solicito aos presentes que fiquem de pé para a leitura de mensagem da Bíblia pelo Senhor segundo secretário. Bom dia a todos. Aos Romanos, capítulo 13, versículo 1, diz a palavra de Deus. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridades que não venha de Deus, e as autoridades que foram ordenadas por Deus. Amém. Para discussão e votação em primeiro turno, o projeto de lei complementar número 28 de 2022, de autoria do prefeito, professora Maurício André da Silva, que cria a Controladoria Geral do Município de Jardim Paulista, CGE, e os empregos de Controlador Geral e Controlador Adjunto, de natureza permanente. Altera a lei complementar número 259, de 24 de março de 2000 e dá outras providências. Solicito ao primeiro secretário a leitura dos pareceres das comissões permanentes. 2 pareceres são favoráveis e da Justiça pela normal tramitação. Gostaria que fosse livro da Justiça. Parecer ao projeto de lei complementar 28/2022. Relator Marco Antônio Marcolino. Relatório. Quanto à legalidade, o projeto parece ter parcial inconstitucionalidade, se não vejamos. Conforme justificativa apresentada, a pretensão do referido projeto é atender a determinação do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo no sentido de criação da Controladoria Geral do município e da criação dos cargos efetivos de Controlador Geral e Controlador Adjunto a serem promovidos por meio de concurso público. Neste sentido, nada a reparar na medida em que o artigo 1º cria a Controladoria Geral do município dentro do sistema organizacional e os artigos seguintes regulam suas atribuições e funcionamento.
Já o artigo 7 prevê a investidura dos referidos cargos, controlador-geral e controlador adjunto, ocorram por meio de aprovação em concurso público. Entretanto, da leitura do artigo 9, extrai-se que a Controladoria poderá utilizar como apoio servidores municipais integrantes do quadro pessoal da Prefeitura, a serem redistribuídos dos demais órgãos por ato do gabinete do prefeito. Comungando do objetivo e sucinto parecer emitido pelo Departamento Jurídico desta Casa, que ora anexamos, entendemos que aqui reside a parcial inconstitucionalidade do projeto, eis que, contrário ao dispositivo do artigo 37, parágrafo 2º da Constituição Federal. Com efeito, o artigo 37, parágrafo 2º da Constituição, assevera que a investidura em cargo ou emprego público depende de aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, de acordo com a natureza e complexibilidade do cargo ou emprego. Assim, a redistribuição de servidores de outras secretarias para atender às demandas do controle interno os colocaria em desvio de função, dada a especificidade das atribuições que o controle interno desempenha, as quais exigem conhecimentos técnicos muito específicos. Nesta mesma linha, também não seria admissível a designação de servidores ocupantes de cargo em comissão para atuação no controle interno, posto que seus integrantes devem exercer seus ministérios com independência e neutralidade, e os titulares devem pertencer ao quadro efetivo, também o devem ser os auxiliares. Neste cenário, melhor seria a supressão do artigo 9 do referido projeto, a fim de corrigir a aparente inconstitucionalidade formal. Quanto ao mérito, a criação da Controladoria Geral do Município e a criação dos cargos efetivos de Controlador Geral e Controlador Adjunto venham ao encontro da necessária modernização da administração pública e da transparência que se espera dos gestores municipais no trato dos recursos financeiros, conferindo maior afetividade dos serviços colocados à disposição da população. Dada a necessária supressão do artigo 9 e a exigência de concurso público para os cargos de Controlador Geral e Controlador Adjunto, nada mais viável que o projeto apresentasse o quantitativo total de funcionários para que fosse votado de forma integral, contemplando a necessidade e a exiguidade da atividade, bem como que a realização do concurso ora necessário para que os cargos de Controlador Geral e Controlador Adjunto também, ou seja, para os demais servidores que comporão a Controladoria, fazendo-se assim concurso único para todos os cargos. E ainda, analisando a grande carga de atribuições que a Controladoria Geral irá assumir, aliada à impossibilidade de servidores não técnicos serem designados, temos que será humanamente impossível dois servidores conseguirem atender a demanda. A exiguidade de tempo para estudo e discussão de tal projeto de grande envergadura e sua perceptível inconstitucionalidade formal são fatores que demandam a normal tramitação do projeto. Conclusão, nosso parecer é pela normal tramitação. Casa do Poder Legislativo, 5 de dezembro de 2022. Assina o vereador Marco Antônio Marcos. Senhora presidente. Não, agora eu consulto o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Sim, possui uma emenda. Uma emenda. Senhor Luciano. Emenda número 1, primeiro turno substitutivo. O projeto passa a vigorar com as alterações solicitadas pelo Poder Legislativo, nos termos do ofício CM número 1101/2022, de 1º de dezembro de 2022. Justificativa. A presente emenda tem por finalidade atender a solicitação do chefe do Poder Executivo nos termos do ofício em epígrafe. Casa do Poder Legislativo de Bragança Paulista, 2 de dezembro de 2022, assina o vereador Sidney Guedes.
Agora passarei a leitura. Emenda ao projeto de lei complementar número 28/2022. Os incisos 1 e 2 do artigo 8º do projeto de lei complementar número 28/2022, que cria a Controladoria Geral do município de Bragança Paulista e os cargos de Controlador Geral e Controlador Adjunto de natureza permanente, altera a lei complementar número 259, de 24 de março de 2000 e dá outras providências. Passam a vigorar com as seguintes redações. Artigo 8º. Primeiro, possuir diploma de curso superior em ciências contábeis, direito, economia ou administração. Parágrafo 2º. Ter idoneidade moral e com reputação ilibada, a ser comprovada por meio de certidões negativas correlatas. Artigo número 9 do projeto de lei complementar 28/2022 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 9. A Controladoria Geral poderá utilizar servidores municipais integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista a serem redistribuídos dos demais órgãos do município por ato do gabinete do prefeito, respeitando-se as funções do cargo de origem. Justificativa. A referida emenda tem por objetivo melhor adequação do texto aos objetivos do projeto de lei complementar em análise. Bragança Paulista, 1º de dezembro de 2022, assina o Dr. José Gabriel Limar, secretário-chefe de gabinete. Está em discussão a emenda número 1 substitutiva. Senhora Presidente, eu posso, antes do líder justificar a questão do parecer da Comissão de Justiça, fica um pouco difícil falar assim, porque a gente não está acostumado, né? Mas, a princípio, o artigo 9 me chamou a atenção justamente por esse fato do desvio de função. Como que a Prefeitura ia pegar qualquer pessoa do seu quadro funcional e jogar numa controladoria, um departamento tão importante que é para a Prefeitura? Aliás, quero aqui cumprimentar a Prefeitura por ter tido essa apresentação desse projeto, essa iniciativa desse projeto, que é uma forma de deixar tudo mais transparente, principalmente a questão dos contratos públicos, essas coisas. Então, nessa primeira análise, em comum acordo com o Departamento Jurídico da Casa, nós entendemos que realmente o artigo 9, ele permitiria que tenha um cargo de confiança, né? Mas ainda seja uma questão muito de mérito. Mas vamos entrar para o lado inconstitucional. E, de certa forma, eu e o Departamento Jurídico da Casa entendemos que não haveria essa possibilidade tão aberta de que o prefeito poderia pegar qualquer funcionário em qualquer departamento, inclusive cargo de confiança, e colocar nesse setor da controladoria. Por outro lado, dentro desse mesmo parecer, a partir do momento que eu peço a supressão do artigo 9, eu só deixo a controladoria com 2 funcionários, que é o controlador e o adjunto. Aí vem a questão de mérito mesmo, quer dizer, como é que uma prefeitura vai tocar um órgão dessa competência importante, já que eu estava sugerindo naquela oportunidade a supressão do artigo 9, com 2 pessoas, 19 secretarias. Isso humanamente impossível. Então, materialmente, o projeto não teria viabilidade. Mas, para evitar, pelo pouco tempo que nós tivemos para analisar isso, quero até comentar para o senhor que nos apoiou nessa questão, nós viemos para uma tramitação para que o processo chegasse nesse momento aqui. Mas observo que, já que nós estamos discutindo a emenda, ela de uma forma assim, muito inteligente, ela trata do assunto da questão de quem vai compor. Que é o ato do prefeito vai indicar pessoas através de sua qualificação, acho que é o termo final da emenda que eu fiquei sabendo agora. Não é qualificação, cargo de origem. Não, cargo de origem, mas a sua formação. Como é que está só o final da emenda? Do artigo 9? Essa é a última emenda que foi colocada. Uma vez auxiliar administrativo, sempre auxiliar administrativo. Não, respeitados, eu sou. A Controladoria Geral passa a utilizar servidores municipais integrantes do quadro de pessoal da Prefeitura Municipal de Bragança Paulista a serem redistribuídos dos demais órgãos do município por ato do gabinete do prefeito, respeitando-se as funções do cargo de origem. Muito bem. Uma vez enfermeiro, sempre enfermeiro. Então,
nesta questão, que as informações que eu tenho hoje, de que essa emenda foi trabalhada com o Executivo e o Legislativo, em comum acordo para sanar essa inconstitucionalidade, eu costumo pela normal tramitação e aguardo agora o líder fazer a explicação dele para que a gente encerre essa discussão. Eu entendo que se existiu esta conversa, esse contato, esse apoio para que essa emenda resolvesse o problema da inconstitucionalidade, o restante é questão de mérito, que aí cada vereador define essa questão. Ok? Bom dia a todos. Palavra do vereador Sidney Guedes. Atendendo ao pedido de alguns vereadores, nós tivemos uma conversa na semana passada, na sexta-feira, e o nosso jurídico aqui da casa teve um contato com o jurídico da prefeitura, juntamente com o chefe de gabinete, que é o doutor Galileu, para que se sanasse, né, essa questão da legalidade. A questão foi sanada, a emenda está aí, ela está atendendo aquilo que foi nos sugerido e nós encaminhamos ela pela aprovação, que ela vai atender a demanda do projeto. Ô Marco Sidney, A palavra do vereador Kiki Brown. o projeto ele prevê que o funcionário não sai do seu cargo de origem, certo? Então vamos supor, como que um auxiliar administrativo, por exemplo, que existe para auxiliar, ou seja, o cargo de origem dele é de auxiliar administrativo, como ele se tornará um auditor? Ou um enfermeiro, cujo papel, o cargo de origem, é de enfermeiro, como ele se transformará em um auditor? Ou uma professora, um professor, cujo cargo é dar aulas, como ele se transformará em auditor? Essa é a minha pergunta para o senhor. Eu gostaria que o senhor desse uma resposta, porque tem uma questão que aqui depois eu debato mais sobre isso, que realmente o Mauro Garcia não opine porque o senhor veio na comissão, o senhor não sabia nada sobre o projeto, tá bom? Então, o senhor não sabia nada do projeto. Então, melhor o senhor não opinar, tá bom? Melhor o senhor ficar quieto aí. Peço por favor o senhor. Então, a ilegalidade formal realmente resolveu. Agora, a gente não pode deixar de entender aqui que a materialidade também é uma ilegalidade. E esse projeto, do jeito que está, ele é impraticável. Se você não cria, o Marco Aurélio fala muito bem isso aqui no parecer dele, a questão do quantitativo, dos demais servidores, das necessidades técnicas. Como que, veja bem, se um secretário não dá conta dos seus próprios contratos, como que um controlador sozinho dará conta de todos os contratos? Eu pergunto ao senhor, e a pergunta objetiva, é só isso que eu gostaria de ouvir do senhor. Como que vamos transformar com este projeto um auxiliar administrativo, uma professora, um enfermeiro, um médico em auditor? Essa é a minha pergunta, senhor. Os auditores eles têm que ser capacitados. Não. Primeiro, tudo é capacitado. Segundo, o Tribunal de Contas também vai ter a sua regra para poder o procurador trabalhar. Então, ele vai saber se o que vai fazer. Não. A minha pergunta para o senhor é a seguinte: o cargo de origem do auxiliar administrativo é ser auxiliar administrativo, certo? É auxiliar administrativamente. O controlador controla. E o controlador, ele é auxiliado por auditores. É assim que funciona. Pela ordem do vereador, o artigo 8º, inciso 1. Ele serve só para o controlador. Possuir diploma de concurso superior em ciências contábeis, direito, economia ou administração. Isso aí só serve para o controlador, presidente. Não é isso que o senhor está falando? Não. Eu estou falando do auditor. É o cargo que hoje será composto por cargos de origem da prefeitura. E a minha pergunta é: como que um enfermeiro se transforma
transforma em auditor. Deixa eu. Posso falar agora? O Braulio tem razão. Porque a partir do momento que a gente alterar o artigo 9 dessa forma, eu quero concordar novamente pela sugestão que foi dada, e colocando também que a minha parte que me incomodava na inconstitucionalidade eu já resolvi. Aí nessa questão você está falando de mérito. Nós estamos dizendo que a prefeitura, por ato do prefeito, ela vai poder indicar as pessoas para comporem esse órgão. Eu vejo da seguinte forma: ou confia que o prefeito Amaury, perdão, vai pegar lá um enfermeiro e vai jogar lá, ou confia que ele vai pegar um contador, vai pegar um advogado, justamente a qualificação que exige para o controlador, que vai ser concurso, certo? E o assessor adjunto, que vai ser concurso. Eu imagino que se eu sou prefeito eu faço isso. Eu componho a minha equipe. O que eu quero dizer de outra forma, e isso eu não quis colocar no meu parecer, é que poderia vir já completo o quadro da controladoria. Ou seja, controlador adjunto e os demais assessores e por concurso público já qualificados para tal. Esse quadro maior. Aí vem a discussão básica vai ser o seguinte: com 2 toca ou não toca? Não toca. Com 2 toca, essa discussão de mérito, a minha opinião, que existe essa questão do erro material, existe, mas no mérito 2 toca ou não toca? Tem alguma coisa hoje lá ou não tem? Não tem nada. Então vai ter 2, vai ter um órgão concursado, pelo menos com 2 pessoas. Nós estamos fazendo o que para esse órgão? Permitindo que o prefeito coloque mais pessoas respeitando o seu cargo de origem. Eu não posso ter essa convicção de que o prefeito vai pôr uma enfermeira, com todo respeito, um auxiliar administrativo. Ele vai ter que compor com pessoas que têm um grau mínimo para se tornar um subauditor. Vamos lá, Marco. E vão dar respaldo aos dois. Pergunta objetiva ao senhor. Essa é a minha opinião. Você que já foi secretário de administração. Primeiro, saúde. Estamos falando de cerca de aproximadamente 30% do nosso orçamento. Um assunto complexo, extremamente técnico, cujo auditor, importante que seja, da área da saúde. Se você colocar como auditor um enfermeiro ou uma enfermeira, no cargo de origem do enfermeiro ou da enfermeira é trabalhar com enfermagem e não trabalhar com fiscalização. Se você pegar para a Secretaria de Serviços, por exemplo, ou meio ambiente, obras, é importante que esse auditor seja da área de meio ambiente, ou de engenharia, ou de arquitetura e urbanismo. Nas atribuições do cargo de origem desses profissionais, não consta dar parecer sobre contratos. Como que funciona a Secretaria de Assuntos Jurídicos? Você tem os procuradores, que são concursados, advogados concursados. Toda e qualquer matéria que chega para esses profissionais, eles dão um parecer, e o que o secretário faz, que no caso seria o controlador, ele endossa ou não o parecer final. Esse é o cargo de origem do procurador. Agora, entre nós, 20 secretarias, quase 800 milhões de reais, 2 contas consideradas irregulares pelo Tribunal de Contas. Nesse caso específico desse governo, um secretariado que, convenhamos, só falha. E de um Mauro Garcia, que veio aqui na nossa sessão de assuntos econômicos e não sabia nada do projeto que ele trouxe. Ele que é a pessoa que faz a troca entre a Câmara e a Prefeitura. Ele trouxe o projeto para cá e ele não sabia nada do projeto. Ele falou no microfone que ele não conhecia o projeto. Num cenário desse, aprovando o projeto como está, a gente, sem dúvida, a gente anula a questão da ilegalidade formal, mas a gente não anula a questão da materialidade. A minha recomendação para o senhor, líder, eu já falei isso, o senhor no seu gabinete, acho que o Marcolino também falou, porque ele falou que o senhor pessoalmente no parecer dele está claro, tem que se criar no mínimo, 10 cargos de auditor. Porque veja bem,
Você pega a Secretaria de Cultura, um exemplo simples. Quem está lá hoje não sabe o que é um amplificador. Não sabe analisar um microfone. Então o microfone que está no contrato, na grande maioria das vezes, não é o microfone que está no palco. E a Secretaria de Cultura não tem um profissional que sabe fazer essa conferência. Não à toa, ela vem sendo enganada constantemente. Então, você precisa ter um auditor que entenda desse assunto. No esporte, existem várias normas, técnicas, coisa e tal. Como que um auditor, que você vai chamar de um auxiliar administrativo ou um professor de educação física, vai analisar esses contratos? Ele vai inglês ver. O Tribunal de Contas, a Prefeitura, está com medo, afinal de contas temos 2 contas rejeitadas. Tem a determinação do Tribunal de Contas opinadas pela rejeição, tá? Não são rejeitados. Tem uma obrigação de trazer essa lei e traz uma lei frágil. Então eu recomendo ao senhor, líder, retire esse projeto e daqui 2, 3 dias a gente aprova esse projeto de verdade. Não só com o cargo do controlador e do adjunto, mas também com os auditores, porque é assim que funciona. Então eu peço ao senhor que faça isso. Não vejo problema nenhum. Que ninguém aqui tem preguiça de trabalhar. Todo mundo pode voltar aqui depois da manhã, quinta-feira, sexta-feira, e aprovar um projeto de verdade. Porque isso aqui, o senhor sabe que não vai funcionar. Agora, a gente só vai cumprir a nossa formalidade aqui, porque, com todo o respeito que eu tenho ao vereador Marcolino, eu entendo que é humanamente impossível, até gostaria de ouvir, que a gente está numa mesa agora, até peço ao senhor, para a gente ouvir o nosso departamento jurídico para explicar isso um pouco mais para a gente, porque é um projeto que chegou aqui em regime extraordinário, muito rápido, mas a questão material de como funciona uma controladoria é importante que a gente entenda, porque uma controladoria ela funciona com, no mínimo, 3 personagens: o controlador adjunto e os seus assessores, que são os auditores, são pessoas especialistas em análise de contrato. Olha Tiro Menin, olha a Praça Raul Leme. Esses contratos estão sendo cumpridos? Não. Quem que cuida dos contratos da Praça Raul Leme, líder? Sabe quem cuida? Um funcionário comissionado. E agora a gente vai ter o controlador adjunto e não vai ter os auditores, porque quem iria até lá, porque veja a formação que a presidente falou ali: ciências contábeis, jurídicas, economia, tal, tudo no campo do contrato. Mas um contrato, ele não é feito só de palavras, ele é feito de palavras e da verificação do que tem lá. Então, se você comprou um remédio X, ninguém melhor do que um auditor da saúde para saber que o remédio X é X. Ninguém melhor do que um engenheiro para saber se a obra está sendo tocada de acordo ou não. Ninguém melhor do que um técnico de som para saber se a Secretaria de Cultura está sendo passada para trás ou não. Então, meu único ponto aqui é esse. Não vejo possibilidade, líder, desse projeto aqui ser aprovado dessa forma e funcionar. Então fica aqui a dica para o senhor retirar esse projeto na data de hoje e trazer esse projeto daqui 2, 3 dias com a criação dos cargos de auditor. Sem isso, a gente está aprovando um projeto que não vai resultar em nada. Vai ser tipo o Mauro Garcia vindo aqui na Comissão de Assuntos Socioeconômicos falando que não sabe o que é um projeto que ele mesmo trouxe. É isso. Esse projeto ele foi recomendado pelo Tribunal de Contas. Eu, como servidor municipal,
essa dificuldade que a Excelência teve quando secretário, eu acho que ela é sanada, né, com apenas um decreto, né, montando-se uma comissão para recebimento de mercadorias. É isso aí que o prefeito Jesus fez quando eu fui chefe da divisão de meninos escolar. Nunca tivemos problema, nunca recebemos produtos que não condizesse com a nota fiscal e com a licitação. Isso aí é uma dificuldade que é facilmente sanada com a própria equipe que o procurador vai montar. Então, ele também vai ter essa possibilidade de ter essa disponibilidade de montar essa logística para ele fazer as suas auditorias, as suas inspeções e acompanhamentos. Então você está falando que nós montamos uma equipe com pessoas que não podem perder o seu cargo de origem, certo? Com apenas o decreto ele consegue, o prefeito consegue montar. Não faz com decreto. Faz. Veja o contrato da Tiro Menin e da Praça Raulene. A Praça Raulene ela tem uma cláusula contratual de 30% de multa por etapa não concluída. Ali eles não cumpriram, acredito, nenhuma etapa e também não tomaram nenhuma multa. Qual obra? Da Praça Raulene. Ela tem que terminar agora em dezembro. Ela, na minha opinião, está na primeira fase. Tem uma cláusula contratual de 30% de multa por etapa não concluída. E provavelmente você não tem nenhuma etapa e nenhuma multa. Por quê? Porque não tem controladoria. Porque não tem concursado cuidando do contrato, porque o contrato é na mão de comissionado. 2 milhões de reais. O pacotão de obras são quase 30, 40 milhões de reais. Todas têm 30% de etapa. O senhor vai falar que funciona? Que o prefeito Jesus é exemplar, o prefeito Amauri é exemplar? Numa situação dessa, o prefeito Jesus é exemplar sim. Não vem com essa história não de tá bom. só dona memória, que trabalhou muito, fez muito pela cidade. Não é assim não. Olha a Tiro Menin, foi condenado, infelizmente foi condenado por contrato irregular no campo da cultura. Quer Tiro Menin com cultura? Tô falando os contratos que tem problema, a Tiro Menin não tem problema. Na cultura foi condenado por mau uso de dinheiro público. A Tiro Menin a empresa foi multada R$277 mil. Mas lá, veja bem, durante a execução do contrato. Mas foi tomada as providências. A empresa foi tornada inidônea. Tá, e a obra está lá. Por quê? Porque durante o contrato nada foi feito. Isso não é um trabalho excelente do vereador Miguel Lopes. Tem que entender também que durante que todas as empresas participaram de licitação. A prefeitura está tomando as providências. Agora, você não tem como prever. A empresa vem participar da licitação, ela é habilitada para fazer a obra. De repente você querer jogar assim que é culpa da prefeitura? Não é culpa, a prefeitura está notificando, montou todas essas obras. Isso aí é um contrato cancelado. Só que sobre a Tiro Menin nem discutam o que é. Tem BO para pedir o Miguel Lopes teve que fazer BO para pedir o documento da Tiro Menin. A Tiro Menin tem argumento. Teve que fazer BO. A prefeitura não quis fornecer. Isso é prova do quê? Não é que não quis ceder. Não, você não quis ceder. Eu quis te deixar tirado da prefeitura para trazer aqui para cá. O que é comum, conforme o Não é permite isso, que isso não, faça. o senhor não estava lá, por favor. Boletim de ocorrência, O isso senhor é uma estava lá vergonha. como procurador jurídico, por favor. Isso é uma vergonha. Isso prova o quê? Eu entendo isso perfeitamente, senhora presidente. Uma empresa participa da licitação, e ela assina um contrato. Uma vez que o contrato está assinado, o contrato precisa ser cumprido dia a dia. Quando você tem agora que chega no grande ponto, quando você tem uma controladoria séria, formada por controlador adjunto e auditores, cuja única função é fiscalizar contratos, ele mata esse problema no ninho. E o que a gente não está propondo aqui é continuar que isso continue dessa forma. Porque uma vez que a gente não tem a figura do auditor, que é a pessoa que está em campo, que é a pessoa que auxilia diretamente o controlador, a gente está sujeito a continuar do jeito que a gente está. Com várias Tiro Menins, várias praças Raulene, vários contratos indevidos na Secretaria de Cultura. É isso. Por isso que eu peço para o senhor, líder, 2 dias, o senhor trazer uma emenda aqui e criar esses cargos. É isso.
legal? Do ponto de vista formal? Não. Do ponto de vista material, ele é impraticável e continua irregular. É isso. A mim, pela aprovação, senhor presidente. Nós estamos discutindo a emenda. Está, ninguém mais querendo fazer uso da palavra? Está em votação a emenda. O quórum é de maioria absoluta para aprovação e a votação é simbólica. Os favoráveis permanecem como estão. Está aprovada por unanimidade. Está em primeira discussão o projeto. Eu acho o seguinte, já que o líder, acho que ele recebeu orientação para aprovar o projeto desse jeito. Por quê? Na minha humilde opinião. Porque a prefeitura, ela não quer que isso funcione. Ela quer que continue dessa forma. Ela quer que o vereador tenha que fazer boletim de ocorrência para ter acesso a documentos oficiais. Ela quer que empresas só sejam multadas em casos extremos. Ela quer, muito provavelmente, dificultar a vida de empresas sérias na nossa cidade, criando cláusulas como a do pacotão de águas, que dá 30% de multa. Por etapa, a empresa vem, não cumpre nenhuma etapa e nada acontece. Então, sem o auditor, esse projeto é único e tão somente o retrato dessa administração. Uma administração que tem medo da verdade. Uma administração que tem medo da realidade. Uma administração que sabe que os seus secretários são incapazes. Então, tudo bem, não voto contra não, mas não vou deixar de comunicar os órgãos competentes sobre isso. Porque o que você aprova hoje, líder, é triste saber que um líder apoia isso. É triste saber que um vereador encaminha favorável a uma votação dessa. Porque num governo, numa administração, o prefeito foi condenado por contratação irregular na cultura. Que o vereador tem que fazer boletim de ocorrência para ter acesso a documentos oficiais. Que o Jornal Nacional tem que fazer a secretária de saúde passar vergonha em rede nacional para voltar atrás com um projeto comprovadamente ineficaz. A única mensagem que o senhor passa, recomendando a aprovação desse projeto do jeito que está, é que o senhor endossa isso. E que o senhor quer que continue assim. Que o senhor tem medo, assim como os secretários municipais, da verdade. Que o senhor tende, acha correto esconder documentos da população. É isso. Se o senhor tem ainda a oportunidade de retirar esse projeto por 2 ou 3 dias e trazer um projeto que funcione. Se o senhor recomenda pela votação, significa que o senhor endossa um cidadão como Mauro Garcia, que veio aqui na Comissão de Assuntos Socioeconômicos e disse com todas as letras que o projeto que ele entregou aqui nessa casa, ele não conhecia. Foi isso que ele disse. Que ele não sabe. Ele entregou o projeto aqui, ele protocolou, ele recebe quase 6 mil, 7 mil reais por mês para cuidar da relação da Câmara com o Executivo e ele não conhece o projeto que ele trouxe. Não vou defender o Mauro Garcia. Não tem como defender o Mauro Garcia. Eu estou falando. Não vou defender o Mauro Garcia agora, mas o que ele disse lá não foi isso. Ele disse que ele não tinha conhecimento. Ele não podia falar. Ele não estava lá oficialmente para responder. Bom, não estava lá oficialmente? Um secretário municipal. Foi isso que ele disse, eu estava lá no dia. Um secretário foi municipal. Isso que eu ouvi dele. Senta numa comissão. Foi o que eu ouvi dele. Um secretário municipal. Senta numa comissão. Ele não é secretário. Um servidor que serve para cuidar da relação entre executivo e legislativo. Senta em horário de expediente. Em segundo, ele me chamou, eu fui lá, compareci na hora, ainda esclareci o senhor que estava discutindo com o vereador Marco Miro e ia levar a demanda até o executivo e foi atendido, está aí. Mauro Garcia, senta... Foi atendido, está aí. Não foi atendido? Como não? A emenda está aí. A ilegalidade material, me aprovando. a ilegalidade material, o senhor está apoiando, porque o senhor, ao que tudo indica,
apoia o fato. Eu sou líder do governo, você quer que eu vou apoiar o senhor? Não, Eu sou líder quero do que o governo, senhor tem que rapaz. Agora apoiar. você quer que eu faça o que o senhor quer? Não, o senhor tem que fazer o que a população É que quer. a população A população quer precisa transparência. E o Tribunal de Contas Não, está a ordenando. população quer transparência, líder. A população quer transparência, quer contratos sérios, não quer ver um governo passar vergonha no Jornal Nacional. Vereador, é muito leviano quando o senhor fala que a prefeitura quer fazer coisas erradas. Se isso é um apontamento do Tribunal de Contas, ela está seguindo. Não é um apontamento, é uma obrigação. É uma obrigação do Tribunal de Contas. Ela está cumprindo com a obrigação do Tribunal de Contas. Ela não está cumprindo. Ela está Será cumprindo. alguém prejudicado se der errado? É a prefeitura, o senhor fala que a prefeitura está trabalhando no sentido de fazer dar errado? Eu estou falando. É leviano da sua Não parte é falar leviano. da irresponsabilidade e que quer que dê tudo errado. O que eu estou querendo dizer, senhor presidente, é que a prefeitura está cumprindo, na minha opinião, apenas parcialmente uma determinação do Tribunal de Contas. Quando ela cria apenas 2 cargos num cenário de 20 secretarias, quase 800 milhões de reais e milhares de contratos. Quando ela não cria o cargo de auditor, Mas o próprio vereador já falou que isso pode ser feito. Vai ser não feito pode por ser decreto. feito por decreto. Eu gostaria de ouvir o departamento jurídico, se é possível isso. A senhora permite que ele opine? Jurídico Eu já foi participei de resolvido. várias comissões de Não, o senhor está dizendo que a prefeitura, por decreto, pode criar o cargo de auditor, é isso? O prefeito pode determinar. Por decreto? O auditor? É isso? Por que não? Eu posso ouvir do jurídico isso, senhor? Jurídico já se Não, sobre manifestou. isso, o jurídico. Já se manifestou. A legalidade está certa já. O medo da mesa. Só sobre isso. Que medo! Só sobre O isso. jurídico já se manifestou. Não, sobre isso não. Já se manifestou. Sobre isso não. E não faz discussão, Carlos. Não, faz discussão com a peraí. maioria. Senhor presidente, E aí, senhor presidente, a maioria senhor diz- presidente, Já presta se atenção. manifestou. O líder do governo, desse governo que eu entendo, que morre de medo da verdade, Por lei está sendo colocado no procurador, correto? o Agora, a controlador. equipe dele pode ser formada por ele. Não pode. Encaminhada, cara que pode. Não pode. Pode. Não pode. Pelo Veja bem. Tantos anos, rapaz. Atribuições Mas do é cargo agora. de origem. Atribuições do cargo de origem. O enfermeiro, ele é enfermeiro, ponto final. Um auxiliar administrativo é auxiliar administrativo, ponto final. Eles não são auditores e nunca serão. É isso que o senhor não está entendendo. É auxiliar, não é? Não, auxiliar não é auditor. Resumindo, é isso. Trata-se de um projeto que o modus operandi dessa administração vai continuar, que é o quê? O medo. O medo da verdade, o medo da transparência. Porque isso aqui, do jeito que está, eu garanto que o senhor não vai funcionar. E a administração, a Mauri, continuará escondendo a verdade, como fez com o vereador Não é Lopes. funcionário, Senhora, você quer deixa eu direito só agora? uma palavra. Para. Estou com a palavra, a senhora se comprometeu outro dia a cumprir o Tá bom, regimento, tá? eu estou contente. Não, Só que eu estou entrando na discussão com vocês. peça a Sou palavra. vereadora também. É isso. Não sei como a gente pode achar isso. Eu apenas registro aqui. Para mim, não é normal. E o que o Mauro Garcia estava aqui oficialmente sim. Porque ele é funcionário concursado da prefeitura que serve para auxiliar o executivo aqui dentro do legislativo. Essa é a função dele, ele recebe quase 7 mil reais para isso. E uma vez que ele sentou ali, em horário de expediente, ele está ali como servidor sim. E a obrigação dele conhecer as leis que ele protocola aqui. E o desconhecimento dele é a prova da importância desse projeto. Porque precisamos de pessoas idôneas, competentes e capazes para cuidar disso. Segundo ele, eu vou falar lá que ele não é advogado. Eu, Miguel, também não sou. Em 2 minutos eu entendi essa lei. Se ele que já foi prefeito não entendeu, pelo amor de Deus. Ser jurídico na prefeitura. Cadê o Gabriel? Está falando de uma consulta, já que o senhor não deixa fazer. Ninguém mais querendo fazer uso da palavra?
da votação, gostaria de registrar a presença do vereador Marco Leitão. Vereadora missionária Pocai. Ele já respondeu. Vamos. Peço aos nobres pares os favoráveis ao projeto sim e aos contrários não ficar registrado. Votação do PLC 28, 2022, primeiro turno. Vereadora Camila Maria da Saúde. Voto favorável. Cláudio Coxinha. Sim. Fabiana Alessandra. Sim. Fábio Nascimento. Favorável. Gislene Cristiane Bueno. Favorável. Ismael Brasilino. Ismael. Só responder, fazendo favor, Eu voto. sim ou não? Sim. Josimar Scott. Favorável. José Gabriel, sim. Juninho Boi. Sim. Marco Antônio Marcolino. Sim. Marco Leitão. Sim. Marcos Roberto. Sim. Miguel Lopes. Missionária Tocaia. Sim. Natanael Ananias. Sim. Kiki Brau. Sim, vou comunicar ao Tribunal de Contas quem quiser buscar. É sim. Rita Leme. Sim. Sidney Guedes. Sim. Leão do Forte. O projeto foi aprovado em primeiro turno com 19 votos favoráveis. Gostaria de agora solicitar o registro da presença dos vereadores, pode ser no painel eletrônico. Para encerramento da 14ª sessão extraordinária de 2022. Vereadora Fabiana Alessandro. Às 9h40 do dia 5 de dezembro de 2022, declaro encerrados os trabalhos desta sessão. Décima quinta sessão extraordinária de 2022. Registro de presença dos vereadores. Sob a proteção de Deus e graças ao regime democrático em que vivemos, declaro abertos os trabalhos da 15ª sessão extraordinária do exercício de 2022, às 9h41 do dia 5 de dezembro de 2022. Ordem do dia. Para discussão e votação em segundo turno, projeto de lei complementar número 28 de 2022, de autoria do prefeito professora Maurício André da Silva, que cria a Controladoria Geral do Município de Bragança Paulista, CGM, e os empregos de Controlador Geral e Controlador Adjunto, de natureza permanente,
altera a Lei Complementar número 259, de 24 de março de 2000 e dá outras providências. Consulta o primeiro secretário sobre a existência de emendas. Não possui emenda de segundo turno, senhora presidente. Está em segunda discussão o projeto. Ninguém querendo fazer uso da palavra, está em segunda votação. O projeto. O quórum é de maioria absoluta para a aprovação e a votação é nominal. Vereador Miguel Lopes. Está encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 28 de 2022, em segundo turno, foi aprovado por unanimidade. Essa dispensa da leitura da redação final, senhora presidente. Está em discussão a dispensa da apreciação da redação final requerida pelo vereador Natanael Ananias. Está em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Está aprovado. Registro de presença dos vereadores. O vereador José Gabriel está assinando um documento no DEL, mas está presente. Encerramento da 15ª sessão extraordinária de 2022. Às 9h44 do dia 5 de dezembro de 2022, declaro encerrados os trabalhos desta sessão.